Em nosso estudo de hoje, lição 15 do livro Canais da Vida. Tem por título Auxílio no Além. Recordai que a vida é sempre a vida em toda parte. Se na existência física defendeis a segurança daqueles que vos merecem carinho, não menoscabeis a possibilidade de auxiliá-los além da morte. Na terra, toda uma rede de ternura afetiva nos enlaça uns aos outros. Medicais o filhinho doente, socorreis o pai enfermo, fazeis silêncio em torno do amigo que se rendeu ao próprio desequilíbrio, socorreis o companheiro caído no labirinto de angústia, respeitais a alma querida que se arremessou aos desvãos da sombra e compreendeis a dor que vos rodeiam entre espinhos e impedimentos. Não julgueis que o túmulo represente miraculosa passagem quando a morte apenas desnuda a consciência para as realidades da vida. Não exijais da criatura que vos precedeu na grande viagem demonstrações de entendimento que ainda não construiu em si mesma, ou revelações estranhas ao seu modo de ser. Lembrai-vos de que, além do sepulcro, o desesperado não se reconforta de improviso, o doente não se cura de imediato, o ignorante não pode senhorear a sabedoria sem a educação de si próprio, e o delinquente não consegue resgatar-se de inopino à frente da justiça. Somos o que somos, incapazes de trair o espírito de sequência que preside todos os passos da natureza. Aprender a cultivar o auxílio aos vivos da espiritualidade, injustamente julgados mortos no mundo, através da coragem no bem, da serenidade, do trabalho, da paciência, ante os desígnios da providência divina. Recordai que o pensamento é o fio claro, vivo entre a vanguarda dos que partem e a retaguarda dos que ficam. E, se sabeis que a onda de televisão não erra o alvo a que se destina, a onda mental possui exato endereço, mantendo entre o vosso caminho terrestre e o caminho espiritual dos que vos antecedem, na jornada renovadora, o perfeito noticiário do coração. Não condeneis o companheiro que se despede na morte ao esquecimento, ou à lamentação, à crítica ou ao desespero. Guardai a certeza de que os vossos mínimos pensamentos são registrados e ouvidos, e assim como os vivos do mais além hoje vos pedem auxílio, no futuro sereis os viajores da frente rogando socorro aos homens da terra, que podem igualmente configurar como sendo os mortos da vida. Sempre que a gente tem oportunidade de falar sobre isso, a gente fala com muita alegria que um dos motivos de eu ter me tornado espírita foi o fato de que eu, com 15 anos de idade, quando minha avó paterna desencarnou, eu sonhava com muita frequência com a minha avó e tinha muitas recordações dela o tempo todo. Eu fui aquela pessoa que as pessoas podem brincar comigo, fui criado com a avó, né? Que a casa do meu pai era do lado da casa da minha avó. Então, volta e meia, pai, posso dormir com a minha avó? Eu ia dormir com a minha avó. Então, aquela brincadeira que as pessoas fazem, você jogava bola de gude no tapete, foi criado com a avó, eu fui criado com a avó. Quando minha avó desencarnou, foi um choque para mim na minha adolescência, principalmente porque houve um desentendimento de criança entre mim e meu primo, e a minha avó ficou do lado do meu primo, e eu fiquei um pouco chateado com ela, de maneira que no dia que ela desencarnou, eu não falei com ela, não cumprimentei a minha avó, e ela veio me consolar, falando, não, esquece isso, né? E veio mostrar para mim que ela estaria sempre junto comigo. E aí o que acontece? Quando eu chego no Leon Denis, no Centro Espírita Leon Denis, a primeira vez, eu coloquei isso no receituário mediúnico e falei que essas recordações eram frequentes e recebi a informação de um espírito chamado Dr. Herman, ele falando para mim o seguinte, falou, meu filho, quando essa recordação te pega de surpresa e te envolve não só em pensamento, mas também em sentimento, é ela que está te visitando. E aquela informação para mim foi um choque. Eu falei, peraí, para tudo, né? Então, se é ela que está me visitando, quando ela fizer a próxima visita, e eu me lembro quando foi a próxima visita, né, eu vou conversar com ela, então, né? Porque deve ser uma situação muito desconfortável, né? Para as pessoas que estão do outro lado, às vezes querem chegar perto da gente, mas quando chegam perto da gente, a gente lembra deles, mas lembra com tristeza do enterro, ou então lembra de coisas desagradáveis que aconteceram, então bate a saudade, a tristeza, a pessoa fala, poxa, eu não posso visitar aquele que eu amo, porque se eu chegar perto dele, vai promover nele tristeza. Aí a pessoa acaba se abstendo de fazer essas visitas a gente. Mas quando chega, e é uma coisa assim, né? A gente vai dar uma experiência aqui, né? Que é sempre bom. Já aconteceram com vocês, de vocês do nada,
Você está num lugar assim mais improvável possível para você ter qualquer recordação. Você está no ponto do ônibus, você está no banheiro, você está, sei lá, e de repente vem a recordação da pessoa junto com um sentimento muito forte também daquela pessoa. Quando isso aconteceu na vez seguinte, que eu recebi essa informação, né, do Dr. Herman, eu fechei os olhos, eu estava no ponto do ônibus. Eu não podia falar alto porque eu ia me chamar de louco, né? A gente já vai, com o tempo, aprendendo aí como lidar com essas questões espirituais. Então eu fechei meus olhos na hora e falei, vó, é a senhora mesmo, e comecei a conversar com a minha avó. E de algumas conversas que a gente teve, e que depois elas ficaram pausadas durante muito tempo, minha avó devia estar fazendo alguma coisa por aí, né? Eu vim ter uma outra com ela agora recentemente, muito, né, há pouco tempo. Mas o que acontece eu fui aprendendo umas coisas. Fui aprendendo o que o Emmanuel falou aqui, que eu vou ler com as palavras do Emmanuel. Então, olha só. Guardai a certeza de que os vossos mínimos pensamentos, são registrados e ouvidos, e assim como os vivos no mais além hoje vos pedem auxílio, no futuro serão nós que estaremos lá do outro lado pedindo auxílio também. Então, os mínimos pensamentos. Por quê? O Emmanuel faz uma comparação espetacular, que ele fala para a gente, a onda da televisão, hoje a gente pode falar a onda da internet, né? Ela tem endereço certo. Eu pensei na pessoa que já desencarnou, eu estou estabelecendo uma comunicação com ela, porque a comunicação entre espíritos, e eu sou um espírito. É só colocar isso na cabeça, eu sou espírito, só que eu estou encarnado. Ele está desencarnado. A comunicação entre espíritos se dá através do pensamento. O pensamento é como se fosse a voz aqui. Eu pensei, a pessoa está recebendo lá. Quando a gente recebe essa informação, uma outra coisa que vem, né, uma outra consequência. A gente começar a fazer um controle de que tipo de pensamento eu estou mandando para aquela pessoa que já desencarnou, para que eu não esteja martirizando, atrapalhando ela do outro lado, que eu possa atrapalhar também. O convite do texto de hoje todo é ajudar, mas eu posso atrapalhar. E olha o parágrafo, o penúltimo parágrafo do texto. Não condeneis o companheiro que se despede na morte ao esquecimento, ou à lamentação, ou à crítica, ou ao desespero. Porque, gente, eu sempre falo dessa maneira, eu tenho muito lado sombra ainda, mas já tenho alguma conquista de luz. Todos na Terra temos sombra e luz. Não existe na Terra só luz, não tem, porque não tem perfeição na Terra, e não existe só sombra, porque só sombra fica reservado para mundos primitivos. Chegou aqui, a gente já tem luz. Se eu ficar sendo lembrado apenas pelos momentos meus de deslizes, gente, deve ser uma situação muito chata. O encarnado ficar lembrando de mim só para me martirizar com os erros que eu pratiquei. Vai ter uma hora que eu vou virar para ele e falar, pô, cara, me deixa em paz, pô. Pô, esse meu filho, esse meu neto, esse sei lá quem, só fica lembrando de mim para lembrar de coisas ruins, e daqui a pouco inverte o papel. Daqui a pouco é a gente que está no plano espiritual também recebendo esses pensamentos, né? Só pensamento desastre. Ah, ele não valia nada, ele fez isso, ele fez aquilo. Gente, deve ser uma situação muito difícil. Por outro lado, a gente fica pensando, poxa, mas por que eles que estão com liberdade agora de não estar no corpo precisam da ajuda nossa quando a gente está aqui encarnado? Ah, gente, em muitas situações a pessoa sai daqui escravizada. Escravizada ao remorso, escravizada ao arrependimento, escravizada ao vício. E nós, através dos nossos pensamentos, que a gente, por questão de segurança, a gente aprendeu no capítulo 28 do Evangelho, as nossas preces sempre começam com Jesus. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor pode tudo, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, o Senhor é o nosso guia, o nosso modelo. Permita que esses pensamentos cheguem a esse meu ente querido, porque algumas vezes a gente fica pensando assim, né? Parece que tem vezes que não chega. O André Luiz, por exemplo, ele não recebeu, enquanto ele estava no umbral, naquele sofrimento, ele não recebeu alguns pensamentos. Então eu peço a Jesus, e aí eu converso com a pessoa. Meu amigo, não fica se martirizando, não. Levanta a cabeça, a gente começa a dar mensagens de incentivo para que aquele espírito encontre o seu caminho, e daqui a pouco a gente esteja tendo um contato mais íntimo, mais próximo, mas agora com mais alegria.
Fica aí a recomendação, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.